Olá, professores, estudantes e estudiosos em geral. Nossa videoaula de hoje será sobre fonologia. Falaremos hoje sobre classificação dos fonemas. Olhando aqui o texto, os fonemas da língua portuguesa classifica-se em vogais, semivogais e consoantes. Vogais são fonemas pronunciados sem obstáculos à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. As vogais elas são pronunciadas sem obstáculos. As vogais nós sabemos que elas são A, E, I, O e U. A princípio, a gente vai logo pegar aqui as 5 vogais que nós aprendemos desde criança. Então, assim, quando você vai dizer o A, você fala A, abriu a boca e saiu livremente o A. E, do mesmo jeito, I, do mesmo jeito, O, do mesmo jeito e U também, do mesmo jeito. Então, nós vamos ter aí, nas vogais, uma pronúncia rápida e sem muito esforço para se falar. A princípio, essa é a classificação, a definição aí de vogal. Interessante ainda sobre vogal é o fonema central da sílaba. Toda sílaba tem que ter uma vogal. E essa vogal ela vai ser a parte forte, né? O fonema forte, central da sílaba. As semivogais são pronunciadas com menor intensidade. Em uma sílaba só pode haver uma única vogal. A outra vai ser a semivogal. Logo, nós sabemos que a outra sendo semivogal, então, a que tiver o som mais forte, ela vai ser a vogal. E a que tiver o som mais fraco, vai ser a semivogal. Dicas para reconhecer vogais e semivogais. O A é sempre vogal. Toda vez que vocês encontrarem uma palavra que na mesma sílaba ela venha um A e outra vogal, o A nunca vai ser semivogal, ok? Nunca o A vai ser semivogal. Então essa é uma regra que você já deve pegar. O E, o O, o I e o U podem ser vogais ou semivogais, dependendo de onde eles se encontram dentro da sílaba. Exemplos de semivogais aqui, ó. Nós vamos ter aqui exemplo, ó, lei. Nesta palavra lei aqui, nós vamos ter, aqui ela é só uma sílaba, isso aqui. É uma palavra monossílaba. Só uma sílaba. E aqui nessa sílaba nós temos o E e o I. Normalmente, o I sempre vai ser semivogal. Isso aí já é também outra regra. Então, tem o E e o I. Qual é a vogal? O E. E qual é a semivogal? O I. Em carie, nós vamos ter o I e o E. Qual é a semivogal? O I. E qual é a vogal? E. Em coisa, nós vamos ter o O e o I. Qual é a vogal? O O. O I é semivogal. Em lousa, nós vamos ter o O e o U. O O é vogal e o U é semivogal. Em mãe, que é uma outra palavra monossílaba, que só tem uma sílaba, nós vamos ter o A e o E. O A, nós já sabemos que sempre vai ser semivogal, sempre vai ser vogal. Logo, nós vamos saber aí de cara que o E é semivogal. Na palavra pão, outra palavra monossílaba, nós vamos ter o A e o O. Se o A não pode ser semivogal, o O é a semivogal. Em chão, assim como pão e assim como mãe, nós encontramos o A.
Logo, o A vai ser vogal e o O vai ser semivogal. A vogal, ela sempre vai ser a que soa mais forte. E a semivogal, ela sempre vai ser a que soa fraca. Já queria que vocês entendessem aqui que, como já foi falado, o A nunca vai ser semivogal. Nunca. Aí tem algumas definições que dizem que o I e o U não são vogais, são semivogais. Isso não é verdade. Viu? Isso não é puramente verdade. Ele soa um pouco mais fraco, porém vai ter palavras que eles vão estar só e que eles vão ser vogal. Agora, quando eles estiverem junto com outra vogal, aí sim, praticamente, se eles não tiverem um acento neles, eles vão ser semivogal, junto com outras vogais na palavra, na sílaba. E o E, embora não seja classificado como semivogal nem o U, mas em algumas palavras, eles, como nós já vimos, eles vão ser também semivogais. Então, você tem que analisar a palavra em que essas vogais se encontram. Tirando o A, que sempre vai ser vogal, os outros podem sim ser semivogal. Aí você vai ter que analisar qual seria a vogal aí mais forte para que vocês pudessem. Lógico que a gente já sabe. O E é mais forte que o I e o O é mais forte que o U. E ela só vai existir essa classificação interessante aqui, gente. Só vai existir essa classificação de vogal e semivogal quando for acontecer um ditongo ou tritongo. O ditongo é quando tem a vogal e a semivogal juntas na mesma sílaba. O tritongo é quando tem a vogal mais duas semivogais na mesma sílaba. Lei da fonética. Toda sílaba deve ter uma e somente uma vogal. Então, como eu já falei, toda sílaba deve ter uma e somente uma vogal. A outras vai ser semivogal. 3 vogais, não. Uma vogal e 2 semivogais. Para isso, às vezes, uma vogal se torna semivogal e vice-versa. As consoantes. Consoantes são fonemas são sons, que encontram obstáculos durante a passagem pelo aparelho fonador. Para serem pronunciadas, as consoantes precisam dos lábios, dentes, línguas, palato, véu, palatino, úvula ou qualquer outro obstáculo encontrado no aparelho fonador. As consoantes são, se eu pegar, por exemplo, aqui o J, e se eu fosse escrever o J, eu escreveria assim, ó. J. Deu praticamente palavra de sílaba, com 2 sílabas. Isso aqui é uma classificação minha, para que você entenda que as consoantes, elas exigem um pouco mais do nosso aparelho fonador para serem faladas do que a consoante. Mas cada letrinha na fonologia, ela vai ter uma forma de ser dita, né? No caso, o T. T não é T. T é o nome da letra. O T, a pronúncia dele na fonologia é T, T, T. E assim todas as outras letras também vão ter o seu som. Algumas informações importantes sobre esse assunto. Vamos lá. A letra H não é considerada consoante porque ela sozinha não produz som. Ok? Isso aqui é uma informação. A letra Y é considerada como sendo uma vogal, já que foi traduzida do alfabeto grego e mantém o som do IR. Só que se a gente for falar a palavra Y, ela não é uma vogal em si, porque para falar Y, você vê que tem várias sílabas, né? Então, aparentemente, ela aí, se fosse pelas classificações, definições, ela seria uma consoante e não seria uma vogal. Mas como já vem de língua para língua e a pronúncia dela para nós nos nomes vai ser o I e o que importa é a pronúncia,
então ela, nesse caso, se torna vogal. A letra K, na língua portuguesa, corresponde aos fonemas C e QU. Então, o K é uma consoante, a gente já sabe que ela substitui essas duas letrinhas. Então, ela passa a ser aí uma consoante. A consoante, aqui já vem logo dizendo que a consoante W deve ser empregada de acordo com a pronúncia da língua original da palavra, como V, quando a etimológica da palavra for da origem alemã, né? E como U, quando for da origem inglesa. Web, né? Valkyria. Então, gente, nós vamos ter aqui. Agora aqui nós encontramos aqui o Y é vogal, o K é semivogal. Já o W, ele vai ter horas que ele vai ser vogal e vai ter horas que ele vai ser consoante. Quando ele vier representando o V em uma palavra, como aqui tem Valkyria, podemos dizer Valessa, que é uma palavra mais que tem pessoas que se escrevem assim, nós vamos ter o V, vai ser uma consoante. Já na palavra web, na palavra wellito, ele vai ser aí uma vogal representando o I na questão do som. Vamos para frente. Consoante, elas não podem aparecer sozinhas numa sílaba, pois devem estar acompanhadas de pelo menos uma vogal. Essa característica, no entanto, não é válida para todos os sons atualmente classificados como consoantes. Então, assim, isso aqui é uma regra, viu? Que em toda palavra, em toda sílaba tem que ter uma consoante. Tem que ter uma vogal. As consoantes, elas não formam sílabas sozinhas. É isso a informação aqui. As consoantes não formam sílabas sozinhas. Então, gente, desde já eu gostaria de pedir a vocês que vocês fizessem a inscriçãozinha de vocês neste canal, para que vocês pudessem aí estar me ajudando a permanecer nesse projeto. Deixa aí o seu like para avisar aí para o YouTube que vocês estão gostando. E ativa o sininho, porque na próxima aula sobre ditongo, tritongo, então você está convidado a participar já conosco da próxima aula. E assim, todos esses conceitos, eles só vão ter sentido na cabeça do estudante quando realmente você assistir toda essa linhagem de informações que traz a nossa língua portuguesa.